É isso mesmo, esse é o nosso objetivo. Gente, 19 horas e 19 minutos, estamos iniciando mais uma aula do nosso Masterclass de volta à origem, tá? O nosso objetivo aqui é trazer conhecimento para que vocês possam utilizar da melhor maneira possível a tecnologia Kangen. A maioria de vocês já tem a tecnologia, e aqueles que não têm já estão aí, né, namorando, providenciando as necessidades, né, providenciando aí os recursos para a aquisição desse equipamento que realmente é fantástico. E hoje eu quero começar essa live, essa aula, contando para vocês um pouquinho da gente. Hoje não tem uma apresentação formal, a gente está trazendo aqui para vocês um pouco mais da gente mesmo. E eu quero dizer que o motivo pelo qual a gente nasceu, né, a gente trouxe a esse universo, essa aula, né, esse trabalho toda segunda-feira, foi justamente porque, às vezes, a gente tinha uma certa insegurança em como transmitir isso para a nossa rede, para os nossos liderados, para as pessoas que estão começando agora na Kangen, né, pessoas que estão começando a usar a tecnologia e, muitas vezes, não dá para falar tudo numa conversa. E mesmo que falar, muitas vezes não vai ficar gravado. Então, a gente sentiu essa necessidade de estar toda semana se encontrando para discutir um tema, tirar dúvidas e esclarecer. E eu tenho certeza que hoje, com 58 aulas no nosso catálogo, a gente pode hoje dizer que a gente já ajudou muitas pessoas a se sentirem mais seguros no uso das águas produzidas pela tecnologia de eletrólise da Kangen. Então, eu quero dizer para você que nós estamos muito felizes. É um desafio? Não é fácil estar aqui toda segunda-feira, né? Com um conteúdo que a gente valoriza, que a gente verifica, que a gente traz aqui para que vocês possam fazer uso na vida de vocês. E depois ainda conseguir ajudar o próximo, né? Então, continuando o nosso bate-papo da semana passada e uma série de raciocínio sobre saúde de verdade, nós estamos falando nesses últimos encontros sobre terreno biológico. E nós nós descobrimos nesses estudos, né, a Diene, eu, o Juscelio, que estamos a fundo nessa estruturação desse conteúdo, nós descobrimos que existem 5 causas primárias, tá, de todas as doenças. Toda doença em si, ou toda enfermidade, vamos dizer assim, ela possui uma raiz primária, né? Claro que sempre existe uma combinação de fatores, né? Nós somos uma máquina muito complexa, né? Então, nós temos muitos fatores que combinados geram desgastes e, principalmente, estresse oxidativo. Mas, exatamente por conhecer esse caminho, nós vamos agora fazer a engenharia reversa, que é como resolver esses problemas, né? Buscando, principalmente, atender às necessidades desses 5 pontos, tá? Então, nós chamamos eles de 5 marcadores da contaminação celular, tá? E como nós podemos utilizar a água para resolver tudo isso. E hoje, nós temos um convidado muito especial que vai falar conosco sobre desnutrição, que é um desses biomarcadores que a gente vai mencionar aqui. Então, hoje está conosco o Josimar Lara, ele é professor e também especialista em desintoxicação e reeducação alimentar. E, assim, foi muito fantástico conhecê-lo e poder ter acesso a essas informações. Então, antes de continuar aqui, eu vou dar a palavra para ele se apresentar e a gente dá início, então, a essa aula. Olá, professor. Olá, Patrícia. Olá, todos vocês participantes aqui dessa aula maravilhosa. Me chamo Josimar Lara, sou da cidade de Cascavel, no Paraná. Hoje estou aqui em Santa Catarina, ainda de férias, né, Patrícia? Mas com muito prazer em participar com vocês desse momento especial aqui, porque, afinal de contas, falar sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar, não tem lugar. Aonde a gente estiver, isso sempre é bem-vindo, né? Então, como já falei, me chamo Josimar Lara, sou terapeuta, sou coach em emagrecimento, sou bacharel em nutrição também, há 20 anos já à frente de um programa de desintoxicação e reeducação alimentar. E, afinal de contas, uma boa hidratação, tá, não tem como ser diferente em nutrição. A nutrição só ocorre se tiver a hidratação. E a hidratação tem que ser de boa qualidade. E conhecendo todo esse sistema aí, conhecendo vocês, eu acho que estamos no caminho certo, né? Estamos indo em direção àquilo que realmente o nosso corpo precisa, o nosso corpo necessita, que não é só o alimento. É isso aí, é isso aí. A gente já começa trazendo essa conexão para vocês de que água é fundamental, né? Aqui todo mundo já pegou sua água, já está aqui preparado, e a gente vai mostrar para vocês a importância dessa conexão.
Vou voltar um slide aqui rapidinho, só para mostrar para vocês. Caiu aqui. É que é importante eu fazer essa abordagem aqui no início, tá? Ok. Então, para quem está chegando agora, nós vamos falar hoje de desnutrição funcional com o professor Josimar Lara. E eu vou mostrar para vocês uma coisa importante aqui rapidinho antes dele começar. Gente, todo o conteúdo dessa aula é de exclusiva responsabilidade nossa, Patrícia, Juscelio, que estamos trazendo esse conteúdo até vocês. Então, é importante sempre dizer que esse conteúdo aqui não é oficial da ENAGE, que não está nas recomendações e não está nas diretrizes para distribuidor, tá? Aqui são apenas informações de questões pessoais, de buscas, e também de toda a nossa trajetória como terapeutas, também trazendo para vocês uma forma de vocês utilizarem a tecnologia da melhor maneira possível. Então, sejam sempre responsáveis e façam as suas próprias pesquisas, tá bom? Isso é muito importante. Só um review para vocês entenderem. Gente, a coisa mais importante é o terreno biológico, né? É onde nós realmente temos que colocar a nossa atenção. É o meio onde as nossas células vivem. O nosso corpo, afinal de contas, é 70% água, né? Então, nós somos um aquário ambulante, né? Praticamente. E um conceito que popularizou isso, um experimento que popularizou isso foi o experimento de Alex Carroll, né? Que ele fez um experimento com células cardíacas de frango, que ficou sendo monitorada por 27 anos, e durante esse período o fluido ia sendo trocado, né, o fluido que sustentava essa célula, o meio aquoso. Logo, foi comprovado que a célula, na verdade, ela é imortal. O que diferencia, o que impacta a vitalidade dessa célula é o meio aquoso, é o terreno biológico, mais tarde chamado por outros cientistas, tá? Então, é sobre isso que nós estamos falando, sobre a importância da gente prestar atenção no terreno biológico, que é, na verdade, o todo do nosso corpo, tá? Então, aqui nós já falamos ali, o fluido foi renovado por mais de 27 anos, né, o experimento das células cardíacas, e só para trazer para vocês, o paradoxo moderno. Gente, nós somos o planeta água, porém a humanidade está sedenta, né? Então, nós praticamente somos um sistema operacional, um milagre realmente, líquido, mas as pessoas estão desidratadas em nível celular, tá? Elas estão biologicamente mortas, a maioria das pessoas. E nós estamos aqui com a intenção de fazer um despertar, né, de unir as pessoas que já entenderam tudo isso para levar essa mensagem da sede, né, de matar a sede em nível celular, ou seja, hidratar as células. Dr. Farindum Batmanghelidj, ele tem um livro muito bacana que a capa do livro é Você não está doente, você está desidratado. Então, nós já conversamos que a primeira causa, né, dessas 5 que nós estamos trabalhando é a desidratação crônica, tá? Então, a sede oculta, que a gente não vê, que está lá na célula, é diferente de beber água. Então, hidratar a célula não significa, beber água não significa hidratar as células, tá? Então, nós temos que ir realmente na causa raiz para resolver os problemas. Só que isso não é novidade. Todos vocês aqui praticamente já estudaram bastante sobre hidratação. E hoje nós vamos estar falando sobre desnutrição funcional, que é exatamente isso, né? No meio de tanta abundância de comida, todo mundo come muito, muitas vezes ao dia, de tudo ao mesmo tempo, né? Nem terminou de fazer uma digestão, já começa outra, né, professor? Vai ficando aquela bagunça e ainda sem água. Imagina o trabalho que a gente gera para o nosso organismo fazer toda a separação, distinção, mandar tudo para o seu devido lugar sem água de qualidade, né? Como que os nutrientes vão atravessar os portais das células? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de falar sobre o problema da parasitose sistêmica e que o ambiente acidificado é um problema, ele é muito aderente, né? É propício para fungos, bactérias, parasitas. Então, é muito importante também fazer esse cuidado com o terreno biológico, a desparasitação, ou seja, reduzir a carga parasitária é muito importante para a saúde do terreno biológico, tá? Nós vamos falar ainda nas próximas aulas sobre intoxicação metabólica. Vamos falar sobre o acúmulo de resíduos ácidos, também o acúmulo, né, de radicais livres e metais pesados e outros no nosso organismo. E em abril já está confirmado com uma participação muito especial. Roberto Rossommi vai estar conosco falando sobre contaminação eletromagnética, o que isso também impacta na nossa saúde, tá? Então, trazendo aqui para vocês, hoje nós vamos convidar aqui o professor Josimar Lara para estar agora sim falando conosco e trazendo essa informação fantástica sobre desnutrição. Vai lá, professor. Tá, vamos lá. Então,
a nutrição. A nutrição não está relacionada apenas à alimentação. Está relacionado à boa hidratação também, né? Apesar, como você já falou, somos aí 70% água, então a gente precisa de uma água de boa qualidade, e não é qualquer água, não é mesmo? Então, vindo desse princípio de que somos 70% de água, o nosso alimento também é composto de água. Ele também precisa de água, tá? E a água também precisa ser de boa qualidade. Vamos lá. Então, somos o que comemos. Eu costumo dizer, né, dentro do meu trabalho, somos o que comemos, o que bebemos e o que também estamos digerindo. Por quê? O que comemos? Como está entrando? Como que está a entrada do nosso alimento? A mastigação. Tá? Como que está essa mastigação? Como está essa qualidade do nosso alimento? Estamos mastigando bem? Porque se não mastigarmos bem, com certeza teremos dificuldade na nossa digestão e, ao mesmo tempo, na nossa eliminação. Só que, se nós estamos comendo e bebendo junto, nós teremos também problemas, nós teremos também dificuldade nessa digestão, nós teremos dificuldade nessa eliminação. E outro detalhe, o importante sempre é saber que internamente nós somos quente, nós temos uma temperatura. E aquilo que está entrando, qual é a temperatura dele? Não é mesmo? Qual é a temperatura do nosso alimento? Qual é a temperatura do líquido que estamos ingerindo? Então, ao mesmo tempo que nós precisamos ter uma boa mastigação para que tenhamos uma boa digestão e uma boa eliminação, nós precisamos analisar tudo isso. É coisa que não está dando tempo para analisar, não é mesmo? Tá? Então, somos o que comemos, somos o que bebemos, somos o que eliminamos também. Então, a nutrição não está apenas no alimento, está na forma em que nós estamos nos alimentando, está na forma com que estamos ingerindo esse alimento. E é isso que as pessoas muitas vezes não estão se dando conta, não é mesmo? Porque estão no corre-corre do dia a dia, como diz um amigo meu, no olho do furacão, estão acelerando demais e aí acaba não se dando conta da importância que tem essa alimentação saudável. Muito bem. E aí existe uma diferença, né, professor? Que fala para a gente o que é comida, alimento, que já explicou para a gente o que é nutrição. Tem diferença sobre isso tudo? Claro que tem, com certeza. Comida é aquilo que mata a fome, tá? Agora, nutrição é aquilo que nutre as nossas células. Porque matar a fome, qualquer comida, qualquer coisa que você coloque na boca mata a fome. Agora, e qual é o alimento que vai nutrir? E nem sempre é somente alimentos naturais. Não é somente aquilo que você coloca de verduras, de frutas, de legumes, mas é aquilo que você coloca combinando também. A combinação é muito importante. Porque é o seguinte, veja bem, as pessoas às vezes buscam o quê? Mais matar a fome. Comer, como por exemplo, amanhece o dia. Quem amanhece morrendo de fome? Quase ninguém. Então, isso foi introduzido no nosso dia a dia para que a gente amanhece o dia e comece a comer. E segundo alguns estudos, aí já sobre longevidade, quanto menos você comer, mais tempo irá viver. Então, quer dizer, nós precisamos saber exatamente o que é que estaremos comendo, como que estaremos mastigando, o que é que estaremos combinando, não é mesmo? Porque senão o que vai acontecer? Se você simplesmente quiser matar a fome, qualquer coisa serve. Qualquer coisa que colocar na boca vai matar a sua fome. Mas aí, o que é que vai nutrir você? O que é que vai suprir as suas carências de vitaminas, de minerais, de gorduras? O que é que vai fazer isso? E é isso que as pessoas, às vezes, não estão sabendo combinar, não estão sabendo colocar na sua alimentação. Eu diria que é um tempo de bastante ilusão, né, professor? A gente acaba não conseguindo perceber que não é necessário comer o tempo todo. Parece que a gente aprendeu desde pequeno a comer. Então, vai comer, e não, na verdade, se alimentar. Então, como mudar isso, né? A mentalidade para realmente se alimentar para o propósito de nutrir o corpo? É que a gente vem assim, a gente vem de uma geração onde não existia supermercados, hipermercados, atacado, né? A gente vem de uma geração onde
tínhamos muito menos do que temos hoje. E aí hoje a gente tenta, talvez, numa herança que nós trouxemos, tentar, assim, tipo, comer aquilo que não conseguiu lá na infância. Então a gente tem que pensar que nós precisamos comer para viver e não viver para comer, entende? Então o nosso corpo, ele precisa de muito movimento. Ele precisa também, é claro, do alimento. Ele precisa, como já falamos, de uma boa nutrição, ou seja, uma boa hidratação. E o alimento funcional é o que nós precisamos buscar hoje. Como a gente tem dito nos últimos tempos, precisamos desembalar menos e descascar mais. Mas, ao mesmo tempo, muitas coisas não precisamos descascar, porque a casca também é um alimento. A casca tomou sol, chuva, pegou sereno. Então, quer dizer, ela também tem o seu valor nutricional. E, às vezes, as pessoas não buscam isso, elas buscam praticidade. Então, o que é praticidade? É aquilo que você desembalou, comeu, né? Aquilo que você abriu, comeu. E aí, as pessoas, segundo elas, não têm muito tempo, por isso mastigam um pouco, por isso engolem muito inteiro. E aí o nosso aparelho digestivo, o nosso organismo, que poderia sobreviver por mais tempo, ele passa a sofrer muito, porque ele passa muito tempo tentando digerir aquilo que a gente engoliu, e não aquilo que a gente comeu, não aquilo que a gente mastigou, não é mesmo? Então, eu acho que a gente precisa apenas ter um pouquinho mais de consciência, um pouquinho mais de raciocínio para pensar, se o meu carro não pode receber um combustível adulterado, eu, eu também não posso. Eu também não tenho como estar recebendo esse alimento adulterado. Então, eu preciso de um alimento também aditivado, não é isso? Bem, aditivado, essa foi boa. Vamos, e aí, como é que faz para a gente ativar um alimento, né? A gente vai saber disso daqui a pouco. Mas tem uma história muito interessante, né, que você teve a oportunidade de nos contar, que é sobre esse vilão dentro de casa. Como que é isso? Como que aconteceu isso, essa descoberta? Então, veja bem, eu entrei há 22 anos nesse caminho, que eu chamo de caminho, né? Não é ou o estilo de vida também pode ser, devido à dor. Então, quando meus pais, né, meu pai, que é aquele cara que nunca sentiu dor de nada, não reclamou de nada, e quando reclamou pela primeira vez, aos 60 dias ele estava sendo velado. E depois disso, a minha mãe, dentro do melhor recurso, melhor plano de saúde, melhor tratamento, também foi diagnosticada com um problema de saúde, que é o câncer no colo do útero. Meu pai faleceu com câncer de próstata, de intestino, e minha mãe com um câncer no colo do útero, foi diagnosticada, melhor tratamento, melhores hospitais, melhores médicos, e aí, aos 49 anos de idade, também veio a falecer. E aí foi quando me despertou o interesse de saber onde está o erro. Quando eu entrei nesse caminho, eu descobri que o erro estava na despensa de casa, estava lá na nossa mesa, onde a farinha branca, o açúcar branco, onde o alimento refinado, né? Como eu costumo dizer assim, é para trás. Finado é morto. Então, dizer, aquele alimento morto não tem como manter uma pessoa viva. E aí a gente caiu na real que realmente o maior problema não estava no tratamento. Melhor médico, melhor hospital, melhor tratamento, mas estava lá na mesa de casa, onde a gente diagnosticou que foi ali que foi a grande diferença entre a vida e a morte. É duro, é difícil falar sobre isso, mas foi aonde realmente foi constatado que gerou a grande diferença, né? Um bom tratamento, um médico, onde eu digo assim, o médico é indispensável. O tratamento, o acompanhamento, mas só que a gente tem que fazer o dever de casa. Nós temos que fazer a diferença dentro de casa. Nós temos que nutrir as nossas células, nós temos que nutrir o nosso corpo, nós temos que hidratar o nosso corpo. Porque senão, só o tratamento não vai ser suficiente para que a nossa vida se prolongue. Então, hoje eu tenho essa visão, eu tenho esse caminho onde eu tenho projetos centenários que eu quero trazer pessoas que queiram viver 100 anos, mas 100 anos de bem com a vida, 100 anos falando, andando, comendo, vivendo bem,
entendeu? Então, só que tudo isso depende de atitudes, depende de equilíbrio, depende de conhecimento, porque mudar depende de conhecimento, depende de pessoas que queiram verdadeiramente mudar, não é mesmo? Então, o grande vilão, muitas vezes, não é a indústria, o grande vilão somos nós, consumidores, porque a indústria só vai produzir aquilo que a gente quer consumir. E a partir do momento que eu quero consumir alimentos com gorduras, com sal, com açúcar, com alimentos refinados, é isso que ela vai fazer para mim. Agora, se eu quiser mudar meu estilo de vida, aí sim eu consigo mudar também com que a indústria possa produzir isso para nós, né? É, na verdade, um chamado à autorresponsabilidade, né? Porque é muito fácil para a gente, para mim, né, culpar a ilusão, o sistema, o mercado, a indústria, tudo isso vai também fragilizando a minha responsabilidade, né? Mas vamos começar mudando o mundo por nós mesmos, né? A nossa própria realidade. Mas e aí? Conta pra gente. Como que era no tempo da nossa avó? É, olha só. Então, veja bem, como que era lá? Lá eu hoje tenho 54 anos, graças ao bom Deus, né? 53, perdão, 53 anos. Meu pai faleceu com 54, minha mãe com 49, mas eu vejo que as pessoas de mais idade realmente não conheciam o conservante, o corante, né? O sabor artificial. Então, comer aquilo que nossos avós não reconheciam como comida, hoje está tão difícil. Por quê? Porque eu vejo que até os idosos estão consumindo esse tipo de alimento. E, ao mesmo tempo, a doença está chegando através da idade. E a gente não precisa envelhecer e adoecer. Nós podemos, sim, mudar essa realidade. Nós podemos envelhecer saudável. É essa conversa que eu quero ter com as pessoas. Envelhecer saudável. E, ao mesmo tempo, comer de tudo, mas não tudo, significa não deixar de comer aquilo que te dá prazer. Não deixar de comer aquilo que reúna teus amigos, tua família. Porque senão é o seguinte, daqui a um pouco você vai comer saudável, mas sozinho. Vai valer a pena? Talvez não, né? Eu acredito que não. Então, o meu programa, ele traz justamente essa consciência de comer, tá? Mastigar, tá? Ou seja, comer menos, mastigar mais, certo? Comer, fazer, tornar o seu dia a dia em crédito. Isso que eu tenho a dizer. Vamos gerar crédito no nosso dia a dia? Vamos fazer com que aquele veneno que é consumido seja menor do que aquele benefício, do que aquela nutrição? Talvez a gente consiga ir um pouco mais longe, não é mesmo? Exatamente. Aqui a gente traz uma reflexão, né, gente? Porque é uma grande mudança que aconteceu nas nossas vidas foi entender que o que está dentro de casa, no dia a dia, é que tem o maior impacto na nossa saúde, né, professor? Se eu tenho em casa pães, farinhas, açúcares, sucos artificiais, salaminhos, enfim, todos esses embutidos, todos os dias, como rotina da minha casa, isso é o que faz as pessoas adoecerem. Não é o que está no restaurante, o que está na lanchonete, é o que está dentro de casa. É isso? Claro que sim. Por exemplo, eu estou de férias, eu e minha esposa, né? Então, quer dizer, aqui nas férias eu vou cuidar. Aqui nas férias eu tenho que ter crédito para gastar. Claro que a gente também não vai extrapolar. Mas a gente tem que deixar os créditos para gastar nesse momento, porque dentro de casa é onde eu preciso fazer a diferença. É dentro de casa onde eu preciso mudar os hábitos. E eu não preciso mudar a vida do outro, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar o meu comportamento. Como eu tenho dito, palavras comovem, mas exemplos arrastam. Então, dentro da minha casa, foi tão bom eu ter mudado, quando lá atrás, que aconteceu com os meus pais, eu mudei o meu estilo de vida e automaticamente mudou o estilo de vida da minha esposa, mudou o estilo de vida do meu filho. Então, a minha família mudou o estilo e de uma forma suave. Essa é a parte importante, sem agressividade. Como eu costumo dizer, o suave vence o agressivo, mas tem que ser constante. Não pode ser assim depois de um AVC, não pode ser depois de um infarto, de mudar antes. Entendi. Professor, tem um conceito, né, que o senhor trouxe para nós, que é sobre a nutrição dos alimentos. A maioria
Primeiro que a gente já sabe que comida não nutre, né? Comida é o descartável, é o processado, ultraprocessado, é a comida que já não tem mais vitalidade. Mas dentro dos alimentos que a gente considera alimentos saudáveis, né, naturais, existe também a possibilidade de não absorver os nutrientes. Tem como a gente desperdiçar tudo isso? Claro que tem. A partir do momento que você trouxer um alimento saudável para dentro da sua casa e não souber preparar, você está desperdiçando. Então, fatores importantes, como está aí na tela aí, a água. A água é importante? É o alimento número 1 do ser humano, é água. Então, a água no alimento, muitas pessoas às vezes têm um filtro, vamos dizer, um filtro dentro de casa. Bebe água do filtro, cozinha com água da torneira. Isso é um desperdício muito grande. Traz um alimento saudável e cozinha com água ruim. Então, perde-se muito os nutrientes. Outra, aquela panela que fica fervendo muito tempo. Vamos imaginar um arroz. O arroz, a pessoa quer cozinhar um arroz integral. Imagina que o arroz integral ele é mais saudável. Só que se ele ficar 1 hora e meia cozinhando, ele perdeu os nutrientes também. Os legumes, cozinhou naquela água, tá? Também perdeu se cozinhar por muito tempo. Tá? As panelas, utensílios são muito importantes. Os utensílios, pessoas cozinham em panela de teflon, cozinham em panela panela de alumínio, cozinham em panelas, às vezes, que não sabem cozinhar, panelas de ferro. Imagino que a panela de ferro seja muito saudável. Então, os utensílios também são importantes na hora do cozimento, assim como os temperos. Cozinha, coloca muito sabor. A pessoa não sente o gosto do alimento, sente o sabor do alimento. Né? O sabor é aquilo que ele coloca, é aquele tempero, aquele condimento. Então, eu acho que é importante para que a gente possa fazer um alimento saudável, a sentir o sabor do alimento, o sabor do arroz, o sabor do brócolis, o sabor do chuchu, o sabor daquele alimento que a gente colocou na panela, não o sabor daquele tempero que a gente colocou na panela. Entendi. E a gente entende que esses 4 itens que você menciona aqui, na verdade, eles podem reduzir o valor nutricional. Então, novamente, a pessoa vai comer, mas não vai se nutrir. Esses 4 itens fazem a redução do valor nutricional do alimento. Mesmo ele sendo saudável, a gente pode não absorver tanto os minerais quanto os nutrientes em geral. Claro. Se você usar uma água de má qualidade, usar um tempero excessivo, usar uma panela inadequada, tá? Você deixar muito tempo, porque hoje nós temos aí no mercado panelas que atingem a temperatura ideal para o cozimento é 82 graus. Quando atinge 82 graus, é a temperatura ideal. Só que também precisa ter tempo mais reduzido de cozimento. Se você atingir 82 graus e ficar 1 hora cozinhando, o alimento vai perder o valor nutricional. Certo? Então, a gente precisa saber o seguinte, saber que o alimento, quando vai para o fogo, ele precisa ter aquela determinada temperatura, mas num tempo mais reduzido. Como, por exemplo, as pessoas colocam legumes para cozinhar e ficam fervendo por muito tempo. Usam as panelas a vapor, e cozinham naquele vapor. Ótimo, tá certo. Só que o tempo de cozimento tem que ser menor, porque senão, o que acontece? Perde-se muito o valor nutricional do alimento. Olha aí. Certo? E o valor nutricional é o valor que ele vai te dar para você nutrir as tuas células, para você nutrir o teu organismo. Daqui a pouco você está comendo e não nutrindo. Essa que foi a grande virada de chave, que apesar de buscar sempre alimentos naturais, de repente a gente percebeu que não era só isso, era preciso um pouco mais de conhecimento, como, por exemplo, a água utilizada, né? Porque imagina você preparar os alimentos com água clorada, né? Ou com outros metais. Na verdade, em vez de aproveitar a nutrição, a gente está contaminando o nosso organismo através do alimento, não é isso? Claro. Então, além disso, a temperatura. A gente simplesmente aprendeu a cozinhar utilizando as mesmas técnicas aí, sem nenhuma compreensão sobre as temperaturas. Então, passar muito tempo no fogo ou imerso em água ruim ainda, e não fazer um bom aproveitamento desse alimento, ele se torna comida na nossa mesa. Em vez de nutrir, ele só vai saciar uma fome temporária, né? Você comentou das panelas. Existe no mercado já algumas panelas que, inclusive,
já seguram a temperatura em 85 graus, né? Então, já prevendo essa redução do prejudicial aí dos nutrientes. Assim como a nossa tecnologia água também já traz um novo conceito de compreensão sobre água de bioperformance, água ideal para cozinhar. Agora, essa dos temperos foi o máximo, porque de repente a gente percebe que os alimentos têm um sabor original e que no fim das contas a gente estava comendo tudo ou doce ou salgado, né? Nada tinha sabor de mais nada. É isso aí. Ô, Patrícia, é isso aí. Normalmente a gente tenta agradar a boca, né? Aquilo que é saboroso, aquilo que é gostoso, mas muitas vezes não nos damos conta daquilo que realmente é nutritivo, não é mesmo? Certo? Como você falou ali, a importância da água. Às vezes as pessoas pensam assim que a água, ela vai ferver e ela vai esterilizar. Não, não é assim. Não é assim. Nós precisamos colocar na água de boa qualidade antes dela esquentar. Antes de esquentar. Na hora de higienizar os alimentos, nós precisamos de água de boa qualidade. E depois, quando você tiver uma água de boa qualidade, um alimento que seja preparado na temperatura certa, quanto menos condimentos você colocar, mais saboroso vai ficar o teu alimento. Porque nós precisamos saber que a beterraba tem gosto de beterraba, o chuchu tem gosto de chuchu, o arroz tem gosto de arroz, o feijão tem gosto de feijão, mas a gente está mais buscando o quê? O gosto do tempero, a gente está buscando mais o gosto do sabor, não é mesmo? E aí é onde a gente está perdendo também muito a nutrição. E hoje a gente vê aí pessoas muito desnutridas, como nós tivemos aí a pandemia, pessoas foram pegas despreparadas, ou seja, desnutridas. Sim, professor, muitas vezes a gente cresceu com a ideia, a infância, né, de que desnutrição é uma criança magrinha, né, uma pessoa magrinha, sem vitalidade ali. Mas é possível hoje estar sobrepeso e ainda assim desnutrido. Isso? Com certeza, com certeza. As pessoas hoje estão subnutridas e não desnutridas. O Pastoral da Criança, inclusive, trabalhou muitos anos sobre a desnutrição, ela promovendo ali ações e promovendo também, produzindo alimentos para a desnutrição. Só que hoje nós estamos vivendo uma subnutrição. E essa subnutrição traz para nós também uma desidratação e também um valor nutricional muito baixo, porque as pessoas estão buscando valor nutricional nas caixinhas, dos potinhos, dos saquinhos, das latinhas, certo? E não nas feiras. Você pode ver, as feiras elas sobrevivem muito menos, são muito menores do que os hipermercados ou os supermercados. Os supermercados é onde estão essas embalagens, né, que a gente está trazendo para dentro de casa, tá entendendo? Então, nós precisamos ter essa consciência de que o nosso alimento vem da energia vital do alimento, e não do valor nutricional das caixinhas, potinhos, saquinhos e latinhas. Precisamos hoje, tá entendendo? É isso que nós precisamos movimentar dentro da nossa casa. Porque, muitas das vezes, o que acontece? A gente está tentando, como eu já falei anteriormente, agradar a boca. E nem sempre aquilo que é gostoso na boca é saudável no corpo, certo? Então, a gente precisa o quê? A gente precisa tratar mais da nossa consciência, da nossa referência. E aí, essa parte de comer, tá? Como eu já falei anteriormente, não é deixar de comer aquilo que você gosta, não é deixar de comer aquilo que te dá prazer, não é deixar de comer aquilo que os teus amigos ou familiares gostam, mas é criar crédito, é ter crédito para você comer de tudo, como diz aí, ó, tá aí, ó, tá? Comer de tudo, mas não tudo, porque a diferença entre o veneno e o medicamento está na dose, certo? Está. Então, nós precisamos fazer o quê? Precisamos criar esse sistema, criar é, é, esse caminho, porque comer errado e comer certo, o trabalho é o mesmo. O trabalho é o mesmo. Agora, por que não comer certo? Por que não hidratar? Por que não nutrir, ao invés de apenas alimentar, ou seja, comer, né? Porque come para matar a fome. Certo? Agora, se eu comer para nutrir, entendeu? Eu vou comer menos, vou ter mais energia, vou nutrir mais. É esse o segredo. O segredo da longevidade é esse: comer menos, viver mais. Entendeu? Professor. E esse projeto centenário, na verdade, é encontrar as pessoas que já se despertaram para viver com longevidade, né? Mas uma longevidade
saudável, né, como você vem falando, na verdade, passar menos tempo doente, né, porque hoje até aumentou a expectativa de vida, as pessoas vivem mais tempo, mas, por outro lado, já medicada desde cedo. Na verdade, assim, 200 anos atrás, a expectativa de vida havia a média de vida era 30 anos, 35 anos. Hoje nós estamos em 75 anos. Então, quer dizer, as pessoas passaram a viver mais, passando mais tempo doente. Ou seja, com 35 anos já é diabético, com 40 anos é hipertenso, com 45 desenvolveu insônia, com 50 tem hipertensão. Então, vai desenvolvendo doenças ao longo dos anos, e eu tenho visto isso ao longo desses 22 anos de caminhada. Eu tenho visto pessoas aí acumulando doenças. Pessoas que têm 70 anos têm 7, 8 tipos de doença, tomam 8, 9 tipos de remédio. Olha, isso é incrível, incrível, incrível. Sabe, porque as pessoas não estão conscientes daquilo. Ela vai ao médico, levar ao médico, por exemplo, ela é hipertensa, ela vai ao médico, de repente descobre que é diabética. Ela sai do médico, uma prescrição de tomar remédio para diabetes, ela vai para casa e começa a tomar remédio para diabetes. É Não faz incrível. uma mudança, né, Não, no não, ela ambiente. pensa assim, oh, peraí, mas por que eu sou diabético se eu era só hipertenso? Entendeu? Então, elas vão para casa e começam a tomar remédio para diabetes, e daí, ao mesmo tempo, diz, nossa, o médico acertou, né? Agora estou me sentindo bem tomando o remédio, sabe? Então, é isso que na minha cabeça não entra, a consciência das pessoas, porque quando eu perdi meus pais, eu tinha 30 anos. E aí, eu fui ao médico, porque eu estava acima do peso, eu também não estava me sentindo bem, eu também, uma vida totalmente desregrada. Eu fui ao médico, eu saí lá do médico com a prescrição médica para tomar remédio para colesterol. E aquilo lá me chamou a atenção, que eu fiquei com medo. E eu nem na farmácia passei para ver o preço do remédio para colesterol. Eu simplesmente fui para casa, refleti, falei, peraí, esse caminho não está certo. Então, esse caminho não é o caminho que eu quero. E eu fui para casa, refleti, falei, não, eu vou mudar de caminho. Entendeu? Exatamente. Então, eu resolvi mudar o meu caminho. Entendeu? Mudar o meu caminho. Agora, o interessante, que eu vejo assim, as pessoas estão conscientes de que elas estão acumulando doenças, tá? E essa doença delas está sendo assim cada dia mais corrosiva, sabe? Como diz aí, o relógio biológico, né? Então, é hora realmente de pegar e dizer, não, chega, eu não quero isso para mim, não quero isso para minha vida, sabe? Então, eu preciso mudar o meu estilo de vida. E nós temos aí, então, opções. Nós temos opções. Basta apenas a pessoa aceitar a mudança. Agora, enquanto ela quiser viver a vida remediando a vida, né? Não é mesmo? E aí a gente tem visto aí pessoas partindo antes do possível e aí, infelizmente, estão antecipando a sua viagem, a sua partida, não é mesmo? Mas em relação à quantidade, né? Desde o início você estava falando para a gente sobre as pessoas comerem muito, comerem de tudo, tudo. Existe essa necessidade da gente ter essa pausa em alguns horários, não comer tanto, porque isso ajuda, acho que você já falou aqui, né? Comer menos é viver mais. Isso tem a ver com o jejum? Tem, claro que tem. Tem o jejum, além de ser bíblico, sim, falar, é claro, de religião, além de ser bíblico, também é uma ciência. Uma ciência de que o nosso corpo não precisa de tanto alimento. Ou seja, se o teu carro, você para abastecer 3 vezes por dia? Não, você abastece uma vez por dia, ou talvez 2 vezes na semana, e tu roda muito com ele, entendeu? O nosso corpo também nós podemos rodar mais tempo sem abastecer. Só que a gente pegou aquele cronograma, a gente pegou aquele hábito de abastecer de manhã, abastecer meio-dia, abastecer à tarde, entendeu? Só que a gente não roda tanto com ele quanto deveria, entendeu? E aí a gente acaba gerando acúmulo, acaba acumulando gordura, acaba acumulando um monte de coisas que menos nutrientes, inclusive, porque se fosse nutrientes a gente nem sentiria. Ó, você pode perceber, ô Patrícia, pode perceber que a maioria das pessoas param para se alimentar e elas não estão com fome. É porque é o horário delas se alimentarem. Tá entendendo? Ninguém acorda morrendo de fome. Ah, acordei porque minha barriga estava roncando. Pô, mas ficou 7, 8, 10, 12 horas dormindo. Não acordou porque estava morrendo de fome. Acordou, quando acordou, está na hora de tomar o café, daqui a pouco está na hora de almoçar, daqui a pouco tem que jantar.
entendeu? Então, a gente está abastecendo mais do que deveria. Abastece mais e viaja menos. Fora os entremeios, né? Entre as refeições. Ah, tem, claro, claro que tem os beliscos, né? Gente, Ah, fala para mim, quem está gostando desse conteúdo, reage aqui para mim, para a gente saber. Tem mais coisa bacana. E se você já tem alguma pergunta, coloca aqui nos comentários para a gente, tá? Nós vamos continuar falando aqui. Agora, né, uma coisa importante. Alguns alimentos, as pessoas confundem. Alguns alimentos as pessoas acham que é ácido, e aí dentro do nosso organismo, metabolicamente, ele não é. E tem toda uma estratégia aí, né? Quem é que gosta de tomar limão, de manhã, vinagre de maçã? Como é que é isso, professor? Como que esses elementos reagem? na verdade, assim, é aquilo que a gente já comentou anteriormente. A gente costuma colocar na boca o que a boca gosta, né? Mas nem sempre o que a boca gosta é o que o corpo precisa, tá entendendo? Então, o nosso pH, quando eu falo em pH sanguíneo, então é de 7,35 a 7,45. Muitas doenças poderiam ser evitadas se nós mantivéssemos o pH nesse padrão, no padrão alcalino. Mas as pessoas consomem muitos alimentos ácidos e dá muito trabalho para o corpo tentar alcalinizar. E às vezes, quando ele está começando a alcalinizar, você vai de novo com alimento ácido. Então, mantém uma dieta ácida. E se nós mantivermos uma dieta alcalina, nós podemos evitar, como, por exemplo, eu já falei para vocês do meu histórico, que é câncer. Então, hoje, a minha nutrição é baseada em alimentos alcalinos, porque o câncer só sobrevive, gente, presta atenção, o câncer só sobrevive em ambiente ácido. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso manter uma dieta alcalina, no alimento e também na ingestão da água, principalmente, tá? Então, é assim, quando as pessoas pensam, o limão, como você citou aí, está colocando limão na boca, ele é ácido. No corpo, ele é alcalino. Mel na boca, ele é doce. É maravilhoso, é doce. Mas no corpo ele é ácido. Então nós precisamos entender um pouquinho mais sobre qual que é o efeito de cada um. Como, por exemplo, o principal efeito do mel no nosso organismo, ele age como expectorante. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai agir como mandar expulsar do nosso corpo, mandar embora do nosso corpo aquilo que está afetando ele. O limão, ele vai alcalinizar, ele vai ajudar, né? Como diz ali, o nosso pH, vai aumentar o nosso pH. É claro que também não é qualquer limão, tá? O limão tem que ser aquele limão comum, aquele limão caipira, o limão, aquele amarelo, não sei como que conhece em cada região, ou pelo menos o limão siciliano, que é o mais próximo dele. Aquele limão fabricado, que é aquele limão verde, aquele limão Tahiti, aquele limão galego, que você encontra no mercado o ano todo, então nós temos que saber que as frutas são de época. E esse limão que se encontra no mercado o ano todo, então ele não é o limão apropriado para consumo. Tem que ser aquele limão da época, principalmente na época de inverno, na época que nós precisamos um pouco mais da vitamina C, que nós precisamos um pouquinho mais de, né, vitalidade. E falamos de intestino, né? Todo mundo fala que intestino é o segundo cérebro, e aí tem como que funciona essa relação, né? Da nutrição com o intestino, e também, que você é muito especialista nisso, na questão da intoxicação, né? As pessoas já chegam com alimento ali no intestino, mas já está intoxicado. Olha só, Patrícia, tá? Então, o nosso intestino, assim como o nosso fígado, está sofrendo muito com essa nossa alimentação do mundo moderno. E o nosso intestino, que é o nosso segundo cérebro, sim, aí é 95% da serotonina, ou seja, né? Então, 95% do nosso bem-estar, da nossa felicidade é produzido no intestino. Ele é o nosso segundo cérebro. Então, nós precisamos ter o quê? Não só fibras. As pessoas consomem, cheguei em loja de produtos naturais, pessoas comprando aveia porque é rica em fibras. Ela compra 2 colheres de aveia para consumir para ver se o intestino funciona. Se você consumir fibras sem água, você vai piorar a sua situação. Então, o nosso intestino precisa mais da água até do que da fibra, porque é do intestino que absorve a água. Só que se o nosso intestino não estiver funcionando, estiver absorvendo água suja, água contaminada, nós estamos absorvendo radicais livres, estamos absorvendo ali Metais propriedades, pesados. não nutrientes, e sim apenas absorvendo ali para que ele tente sobreviver.
sabe? Então, nós precisamos de uma boa hidratação para ter uma melhor absorção, porque é do intestino, quando você coloca água na boca, mastigou, engoliu, vai para o esôfago, vai para o estômago, do estômago entra no intestino, do intestino absorve, do intestino que absorve o fígado. Agora, se você não tiver água, vai absorver o quê? Né? Radicais livres? Vai absorver, tá? O que se você não tem água suficiente? Apenas fibras, tá? Por isso que muito cuidado com o intestino, foi aquilo que eu falei. Meu pai faleceu com câncer do intestino. Só que é um homem que ele alimentou uma prisão de ventre. Ele alimentou. Quando as pessoas dizem, meu intestino é normal não funcionar, vocês mulheres, Patrícia, presta atenção, vocês mulheres, 75% das mulheres têm prisão de ventre. Se você alimentar essa prisão de ventre, que não é aqui, ó, a prisão, mas a prisão de ventre é aqui, ó. Não vou nesse banheiro. Não use papel higiênico. Esse vaso, não sei o quê. A tampa desse vaso, não sei. Entendeu? Para com isso. Para com isso que vai sofrer demais. Eu já tive casos de pessoas que falaram para mim que viajaram de férias e teve que voltar para casa antes do programado porque o intestino não funcionou. Então, cuidado, cuidado, porque a prisão ela está aqui, ó. Libera isso. Manda aí, põe para fora. Tá? Põe para fora, deixa sair. Sônia Richard, o livro Deixa Sair. Né? Não fique prendendo, não, porque é prejudicial muito, muito para você. E a nossa pele, a nossa unha, os nossos olhos, o nosso cabelo depende muito, muito, muito do bom funcionamento do nosso intestino. O intestino, ele é, assim, uma matriz, né, no nosso organismo, né? Se as coisas ali não estiverem certas, provavelmente não vai funcionar muitas coisas, né? Vai reverberar. E aqui a gente trouxe um exemplo de combustível, né? É uma surpresa, ora pronobis e chia. Fala um pouquinho pra gente. É claro, o Ora Pronobis como você já colocou, carne verde, ou seja, riquíssimo em proteína. Outro dia até eu estava numa cidade aqui do Paraná e um rapaz que estava participando, ele é, ele é trabalha com gado, e falou, não, proteína é animal. Quando eu apresentei o Ora Pronobis para ele, que ele leu sobre a proteína do Ora Pronobis, ele falou, nossa, fiquei encantado, cara, eu não sabia disso. Tá? Então, ele é um médico veterinário que achava que a proteína era apenas da carne, tá? A proteína animal. Mas nós temos aí, então, essa proteína maravilhosa. Nós temos a chia, que é excelente para o trânsito intestinal, até porque é riquíssima em fibras, então ajuda muito no trânsito intestinal. Então, são alimentos pouquíssimo usados, alguns nem conhecem suas propriedades e acabam deixando de lado e buscando outras fontes, como nas farmácias aí, os fármacos, para que o intestino funcione. Então, são excelentes fontes aí de vitaminas, de proteínas, de aminoácidos que ajudam, né, em macro e micronutrientes, ajudam também na eliminação. A eliminação é tão importante quanto a ingestão. Lembre-se, gente, tudo aquilo que entra, nem tudo aquilo que entra sai. Então, é importante que a gente preste atenção naquilo que está saindo. E na hora de estar saindo, tem que ser de uma forma natural, tem que ser de uma forma assim, espontânea, não pode ser de uma forma assim, forçada, não pode ser de uma forma onde você tem que sentar ali e conversar com o seu intestino. Eu, por exemplo, eu assim, pela manhã é o horário da limpeza. O principal horário do funcionamento do intestino é pela manhã. Quando você amanhece o dia, tomou uma água, tomou um chá, tomou um suco verde, consumiu uma chia, entendeu? E você ingeriu isso e dali um pouco você já vai para o vaso, já vai lá fazer, né, a tua limpeza. Então, aquele é o melhor momento da evacuação. Agora, amanheceu, já coloca água para o café, já prepara a mesa, come pão, come embutido, come isso aqui, você para a eliminação para iniciar a digestão, e aí o intestino não vai funcionar. Então, toma muito cuidado no primeiro momento da manhã, porque se você errar, como eu digo, né, o José que está aí, e quando eu falei, ele chamou a atenção dele, eu falei, se você queimar a largada, né, você compromete o restante do dia. Muito bem, vamos falar um pouquinho de gorduras, né? Nós temos aí muitas dúvidas a respeito disso. Nós temos aí a margarina, que eu acho que já é consenso para todo mundo, e o azeite. Vamos lá, o que o professor fala sobre isso? Ó, vou te falar bem a verdade, ó. Gordura.
O nosso corpo precisa de gordura. O nosso corpo precisa de vitaminas, de minerais, de gorduras, o corpo precisa de proteínas, tá? Então, ele precisa de uma gordura boa. Qual é a gordura boa? Um abacate, gordura boa. Um coco, gordura boa. Um azeite de oliva, gordura boa. Só que o azeite de oliva, nós temos que saber como usar. Ou seja, azeite de oliva não usa em prato frio, usa em pratos quentes. Azeite de oliva, acidez 0,5 para menos, nunca 0,8. 1 é muito ácido. Agora, margarina, não se usa. Não se usa margarina nunca, em lugar nenhum. Ah, eu tenho margarina só para untar. Não, não usa isso não. Manteiga, tá? Manteiga, menos ruim, não é, é boa. Não é que é boa, menos ruim. Agora, óleos, os óleos. A pessoa diz, ah, eu uso óleo de girassol, óleo de canola, óleo de arroz, óleo de soja. Soja, nem pensar, né? Nem pensar. Então, não use esses óleos, não. Na minha cidade, eu vi uma experiência que nós temos lá, uma feira de nível internacional, tá? Onde eu vi a extração dos óleos. O cara mostrou a extração do óleo de girassol. Foi extrair a frio o girassol. 50 quilos de girassol, ele extraiu 2 litros e pouquinho de óleo. Extração de girassol a quente, 50 quilos de girassol. Ele extraiu quase 20 litros. Quer dizer o quê? Tá? Então, para extrair uma quantidade maior, precisa de temperatura. A temperatura oxida, a temperatura acaba oxidando. Então, mesmo esses óleos que a gente compra no supermercado, óleo de girassol, óleo de milho, óleo de canola, gente, não faça isso, não compre. Tente tirar o máximo desses óleos da sua frigideira, da sua panela. Ah, para cozinhar, para cozinhar. Cozinhe com banha. Cozinha com banha, cozinha com óleo de coco. Óleo de coco atinge a mais alta temperatura com menos oxidação. Agora, se você cozinhar sem gordura nenhuma, melhor ainda. A ingestão, olha, eu estive semana passada no interior aqui de Santa Catarina, e um cidadão que ele planta, olha, presta atenção, ele planta a oliva, né? Então ele tem lá a oliveira, ele planta e ele prensa frio. Eu comprei 200 ml por R$ 400. É caro? Não é caro. Não é caro. Porque esse é um óleo de primeiríssima. O problema é que as pessoas querem economizar lá no mercado. Querem economizar no mercado porque elas precisam pagar a conta da farmácia. Eu comprei. Maravilhoso. Eu fui lá. Eu experimentei. Ô, Patri, deixa eu te falar. Ele me deu um copinho assim, ó. Era umas 8h40, 9 horas da manhã, um copinho assim de azeite. Falou, tem coragem de tomar? Eu falei, claro que eu tenho. Peguei e tomei. Meu, que delícia aquele azeite. Azeite de oliva, ele falou assim, eu plantei, eu colhi, eu prensei, e tá aqui, ó. Foi maravilhoso, maravilhoso, entendeu? Então, a gente precisa investir na nossa saúde para economizar da nossa doença. Fala para mim quem pegou o código dessa chave aí, gente. Pega o código, tá? Porque não é fácil, não. A gente quebrar os paradigmas, né? Vamos lá. E o que falar da era sintética? Nós estamos aí com. Você já trouxe várias vezes que as embalagens são um grande perigo. A gente desembala, as pessoas desembalam muito mais. Mas tem outras coisas, né? Desde a conservação do alimento, nutriente, tudo isso em base petróleo, vamos falar assim. O que você traz para a gente aí sobre essa era? Na verdade, assim, né, Patrícia? A gente vive um mundo moderno, onde a tecnologia está evoluindo muito, mas tecnologicamente nós, seres humanos, estamos regredindo, né? Porque hoje o alimento está sendo fabricado e não mais produzido, como antigamente era, né? Sabe? Então, um frango, uma carne de porco, um gado, um leite que não existe mais. Então, eu lembro muito bem na minha infância, quando a mãe falava assim, fica de olho no leiteiro. Então, a gente ficava prestando atenção no leiteiro quando passava, ia lá, pegava aquele litrinho de leite, trazia, fervia, daquele leite saía nata. Então, a gente tomava um leite de verdade. Por mais que eu, né, hoje, já tem outra linha de pensamento, que o leite de vaca é para bezerro, não é para ser humano. O leite para ser humano seria o leite materno, o leite da mulher, mas só como não tem à venda,
Então, a gente acaba vivendo um mundo tecnológico, um mundo assim, onde a indústria alimentícia, ela está assim muito assídua, porque daí a indústria alimentícia produz o alimento, fabrica o alimento, e a indústria farmacológica fabrica o remédio para curar o que o alimento provocou, sabe? Então, eu acho assim que a gente, infelizmente, hoje, como eu já falei lá atrás, os potinhos, caixinhas, latinhas, saquinhos estão muito em evidência. Então, a criança hoje, por exemplo, não conhece mais o leite de vaca, sim o leite de caixinha, não conhece mais o suco de laranja da laranja, mas sim o suco da caixinha da laranja, né? Então, infelizmente, a gente vive aí esse mundo onde, tá? Depende muito de nós, pais, mães, avós, para que a gente possa retardar um pouquinho mais esse envelhecimento e esse adoecimento, tá? Porque hoje uma criança pegou um ventinho, já tem dor de garganta, já tem uma friagem, já tem, né, uma rinite. Você pode ver os jovens hoje, rinite, sinusite, bronquite, sabe, os idosos, artrite. Então, todos esses ites aí, sabe, provocados, infelizmente, por esse mundo moderno que a gente vive aí. Mas, ao mesmo tempo, vamos nós aí tentar ajudar as pessoas que querem ajuda e querem viver esse centenário, né? Como eu tenho essa proposta agora, né? Eu ia falar sobre isso. Quem quer ser centenário, escreve para a gente aí nos comentários a palavra centenário. Olha só, É, nós temos 2 últimos slides e eu vou passar para o professor falar um pouquinho do trabalho dele, do projeto dele, porque faz tanto sentido, gente, a gente buscar essa conexão. Nós temos hoje acesso a água de extrema qualidade, uma água superior, uma água que mimetiza a água lá do povo Hunza, do povo de Okinawa, de Lourdes na França, que a gente sabe historicamente que são águas chamadas até milagrosas por conta da qualidade, né? Então, hoje nós temos condições de, através de uma tecnologia, ter essa água em casa e ainda outras águas muito úteis no nosso dia a dia. Mas, além dos 70%, nós precisamos cuidar também daquela diferença, né? Que é o nosso organismo precisa, como o nosso alimento, com os nossos pensamentos, os nossos movimentos. E aí eu vou pedir o professor para falar um pouquinho sobre isso. vamos lá, eu perdi a minha conexão aqui, tá? Mas eu acho que entendendo um pouquinho aí sobre esse, esse tema aí, o alimento, como nós falamos, tá? O movimento, a importância que tem na atividade física, porque muitos das doenças também são provocadas pelo sedentarismo. Então, a gente precisa de algum tipo de movimento. E o pensamento, né, gente? Eu acho que o pensamento, eu falo assim muito da respiração, do pensamento positivo, da evolução humana. Eu acho que nós precisamos evoluir humanamente, não mais tecnologicamente, como está acontecendo aí, sabe? Acho que a conexão está caindo. Vamos puxar aqui, ver se ele volta. Mas é exatamente o trabalho que ele vem desenvolvendo, trazendo essa visão do centenário para as pessoas. E era isso que eu queria falar, né, para que vocês possam entender que existe um povo, existem mais pessoas buscando longevidade, buscando cuidar da saúde como um todo. Ah, Olha, cortou, professor, eu estava falando. cortou aqui, ok. Caiu a. Mas nós estávamos Caiu. falando aqui sobre o seu trabalho, né, dos centenários, de estar convocando esse povo que já entendeu, já se despertou para viver uma vida realmente longeva com vitalidade. É isso aí. Então, quer dizer, essa é a proposta, trazer pessoas que queiram, tá, pensar, tá, pensar junto, que queiram viver junto, que queiram, assim, somar mais para essa longevidade, certo? Melhorando o tudo, melhorando o todo, melhorando a cada dia, não criar um novo método, mas é sim dar sequência a uma vida saudável, a dar sequência a uma vida de qualidade, a querer um pouco mais do que hoje o mundo está oferecendo. Eu costumo dizer, o mundo lá fora oferece muita facilidade, muita praticidade, muito conforto. E a gente tem que sair da nossa zona de conforto para ir buscar um pouquinho mais, para viver um pouco mais, certo? Porque eu quero viver 100 anos, mas eu quero viver com prazer, eu quero viver assim com qualidade de vida, com bem-estar. Porque saúde a gente não conta. A saúde a gente conquista. E essa conquista tem que ser diariamente. Não podemos esperar, tá, a hora da doença chegar para que a gente diga assim, agora eu vou mudar. Não, não precisa disso. Então, nós podemos viver com mais suavidade, nós podemos, assim, ir um pouco mais longe,
só que de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais suave, sem agressividade. Tá? Muito Então, bem. tá, o comer de tudo, mas não tudo, é justamente manter aqueles amigos que a gente tem, manter aquela vida que a gente tem, para poder estender um pouquinho mais a nossa existência. Muito bem. Olha só que bacana. Eu fico muito contente, eu acho que a gente conseguiu trazer aqui algumas informações, e é muita coisa, né, professor? Tem muitas informações. Gente, nós fizemos o programa Detox, de imersão detox com ele, fizemos o trabalho de, olha só, nós já desenvolvemos, né, uma boa alimentação, uma boa hidratação, e ainda descobrimos que ainda tinha bastante coisa para a gente ajustar. Mas nós fizemos, estamos nesse processo, fazendo muitos ajustes, inclusive o movimento, né, professor, que era a minha maior dificuldade. E isso, gente, é um convite para viver longevo, para ir mais longe. Para ir mais longe, a gente precisa todos os dias estar construindo uma boa saúde. Estamos aqui falando de algo que nós estamos vivendo. Então, por isso, por estar nos sentindo tão bem, por estar transformando a nossa saúde, a nossa vida, nós trazemos para vocês. Trazer para vocês também os nossos 2 filhos caçula, o Abner, de 10 anos, quem está lá no nosso grupo Aplicabilidade das Águas, né, sempre vê o Abner por ali, porque ele é um entusiasta da máquina Kangen, como ele fala. Então, assim, ele tem várias ideias, ele quer cozinhar, ele quer fazer. Hoje nós fizemos um picles de pepino, né? Aí é legal porque ele vai pesquisar, ele vai entender. E a nossa caçula também, a Abigail, também participou do programa com o professor Josimar Lara. E aí, sobre isso, é a gente incorporar essas transformações na nossa vida, né? Porque a gente vai mudando o caminho, né? Então, se eu quero viver mais de 100 anos, com vitalidade, poder desfrutar, eu tenho que levar os meus filhos junto, tenho que levar a minha família junto, que está sobre a minha responsabilidade. Então, tudo que nós trazemos aqui, gente, é com base na longevidade. O que você precisa fazer mais um pouquinho para ser longevo com vitalidade, tá? Então, é por isso que toda segunda-feira nós estamos aqui. Nossa próxima aula, edição número 59, nós vamos estar falando sobre intoxicação. Desde as intoxicações na lavanderia, na cozinha, lá no banheiro, você vai ficar impressionado com a quantidade de produtos que nós utilizamos que, na verdade, nos prejudicam. Então, nós vamos estar falando sobre isso na próxima semana, tá bom? Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco até agora, já são 20 horas e 48 minutos. Muito obrigado, espero que tenha contribuído com o aprendizado de vocês e que vocês possam levar um pouquinho dessa live para a vida de vocês amanhã e em diante. Gratidão a todos!